Ok. Então, para que a gente consiga compreender toda essa matéria, é necessário que a gente tenha, então, Peraí, deixa eu admitir. É necessário que a gente tenha uma bagagem de expressões, né? De expressões societárias, para que a gente, quando forem mencionadas essas palavras, a gente compreenda o que está querendo ser dito. Esse mini dicionário, ele tá no livro. Gente, se vocês forem até o final dos resumos, tem uma parte que tá assim, fonte. Aí são os livros que eu uso para preparar essas aulas. Esses livros estão disponíveis no Drive, ok? Então, reiterando que esses livros estão disponíveis no Drive. Então, quem quiser não, eu aconselho que vocês também leiam a doutrina. Então, vocês podem escolher um dos 3, ler um pouquinho de cada um, né? Enfim. Mas esses livros estão disponíveis, então vocês têm lá eles em PDF. E o estudo doutrinário, pela doutrina, ele aprofunda o conhecimento de vocês, né? Então, ele vai um pouquinho além dessa explicação de sala de aula, até porque em sala de aula, às vezes, não dá tempo de a gente explicar todos os exemplos, né? Enfim. Então, eu sugiro que vocês também estudem pela doutrina. Então, esse mini dicionário ele foi tirado do livro Direito Societário, do Gladstone Mamed, tá? Então, quem quiser procurar, está lá. Então, as principais expressões societárias. Sócio. Quando a gente fala sócio, a gente está falando daquele que participa da sociedade, né? Que ele tem uma parte das cotas, das ações, né? O sócio é um gênero. Então, o sócio, ele pode ser um acionista, quando a sociedade for dividida em ações, por exemplo, sociedades anônimas. Ele pode ser um cotista, quando a sociedade for dividida em cotas. Ele pode ser um cooperado, quando a sociedade for uma cooperativa, né? Então, sócio, ele é gênero, que pode ter ali algumas espécies. No decorrer do bimestre, quando a gente for explicando cada tipo societário e quem são os seus sócios, a gente vai ver onde que vai se aplicar cada uma dessas expressões. Lucro. O lucro, ele é o resultado positivo da empresa por ter obtido uma receita maior que a despesa num certo período. Então, eu posso observar um lucro bimestral, um lucro semestral, um lucro mensal, né? Então, é muito simples de compreender o lucro, né? É quando eu tenho a receita, quando eu tenho as despesas e o que eu recebi. Quando o que eu recebi for maior do que eu gastei, então eu tenho um lucro. O lucro não se confunde com o dividendo. O dividendo é uma parte do lucro que vai ser distribuída aos sócios na proporção da participação do seu capital. Então, vamos supor que a minha empresa teve um lucro de 100 mil reais. Tá? Então, a minha empresa ela teve um lucro de 100 mil reais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que entre o que entrou, entre o que eu recebi, o que eu vendi e o que eu gastei, o que eu gastei com funcionário, com fornecedor, etc., sobrou ali 100 mil reais. Eu vou pegar esses 100 mil reais e vou dividir entre os sócios, né? Vamos supor que eu tenho 60% da sociedade e o meu sócio tem 40%. Eu vou pegar 60 mil reais para mim e 40 mil reais para ele? Vocês acham que isso é razoável? Acham, gente? Isso. Não, mas se eu tenho 60% e ele tem 40%, eu vou pegar todo o lucro e dividir entre os dois? Então, aí que tá. Não vou dizer que não tem sociedade que não faz isso, né? Mas essa sociedade, essa empresa, quando a gente pensa numa empresa, esse lucro, o que a gente quer? Um lucro a longo prazo, né? A gente não quer um lucro imediato. A gente quer que esse lucro continue acontecendo a longo prazo. Então, por exemplo, quando
Quando a gente recebe um dinheiro, quando a empresa tem esse lucro, quer dizer o quê? Quer dizer que ela não teve prejuízo ali naquele mês que sobrou. Quer dizer que todos os meses essa empresa vai ter um lucro de 100 mil reais? Não. Imagina se essa empresa, daqui a um ano, ela precisa fazer uma reforma, ou precisa investir numa campanha de marketing, ou acontece uma pandemia e essa empresa precisa se manter fechada ali por 3, 4 meses. Como que essa empresa vai prevenir que isso não vai causar um impacto financeiro enorme na saúde financeira dela? Ela vai utilizar sabiamente aquele lucro. Então, se eu pego esses 100 mil reais e divido entre os sócios, não importa se é 50% para cada um, se é 60, 40, não importa as cotas sociais. Se eu pego 100% do lucro e divido para os sócios, eu não tenho caixa naquela empresa. Então, se no outro mês alguém furar o sinal vermelho e bater no muro da minha empresa e eu tiver que reconstruir aquele muro, eu não vou ter dinheiro sobrando para reconstruir aquele muro, né? Então, o que se recomenda, né? Não é o que todas as empresas dizem, mas o que se recomenda é que o dividendo seja apenas uma porcentagem do lucro. Se eu estou pegando 100% do lucro e distribuindo entre os sócios, o meu dividendo é 100% do lucro, não é verdade? Agora, recomenda-se o quê? Que o lucro, né, é a mesma coisa que a gente fala das finanças pessoais. Recomenda-se que você destine uma parte para suas contas, destine uma parte para você gastar aí durante o mês com lazer e uma parte, né, que você guarde esse dinheiro. Então, vamos supor que eu determino, a minha sociedade a gente determina que o dividendo vai corresponder apenas a 20% do lucro. E o restante, ou eu vou investir naquela sociedade, ou eu vou deixar de caixa de emergência, ou eu vou deixar ali reservado para um projeto futuro, né? Então, normalmente, o dividendo, por que a gente separa o dividendo do lucro? Justamente para essa organização financeira. Então, imagina que eu tenho 100 mil reais de lucro. Eu vou pegar 20 mil reais, que é 20%, né? Aí depende da relação societária. Os sócios podem decidir que o dividendo vai ser 70% do lucro, que vai ser 10% do lucro, que vai ser 50% do lucro, enfim. Depende do que está determinado em contrato social. Mas se eu tenho ali 100 mil reais, o meu contrato social prevê que o meu dividendo vai ser 20% do lucro, eu tenho 100 mil reais de lucro. 20 mil reais eu vou distribuir para os sócios. O restante eu vou guardar ali para projetos futuros da empresa. Então pode ser tanto uma reforma, quanto um investimento, quanto uma caixa, uma reserva de emergência. Até porque pode ser, né? Quem aqui já tem empresa ou já trabalhou em empresa sabe muito bem. Pode ser que esse mês eu lucre 20 mil reais. Nossa, foi um mês excelente. E mês que vem eu tenho um prejuízo de 5 mil. Né? Então, se eu tenho aquela caixa de emergência, eu consigo pelo menos arcar com as despesas e manter o meu negócio ok. Porque senão, imagina, eu lucrei 20 mil no mês e 100% dos meus dividendos vai ser dividido entre os sócios. Então, aqueles 20 mil foram para os sócios. Cada um ganhou ali 10 mil reais. No outro mês, eu tive um prejuízo de 5 mil reais. Minha empresa ficou no vermelho. No outro mês, eu tive um lucro de 2 mil reais. Não compensa, não paga o prejuízo do mês passado. Então, a empresa vai ali, ó, se enrolando numa bola de neve. Então, por exemplo, lá na minha cidade vou dar um exemplo para vocês. Lá na minha cidade tem um restaurante que decretou falência agora. Na segunda semana de quarentena, eles deram um comunicado falando que tinham fechado, que não ia abrir mais depois da quarentena, porque eles não tinham condições de manter, não tinham mais condições de manter, depois da segunda semana. Gente, é um dos restaurantes mais conhecidos da cidade, então ele é lotado, eu digo lotado mesmo, de às vezes você ter que esperar para sentar, lotado de segunda a sábado, né, que ele só não abre domingo. Então ele é lotado todos os dias. Essa empresa, claramente, não separava o lucro dos dividendos,
né? Não foi por falta de fluxo, não foi por falta de cliente. Eu tenho certeza que e estava aberto há mais de 50 anos, que durante esses 50 anos, pelo menos durante os últimos 5 que é que eu frequentava o local, eles tiveram um fluxo de caixa positivo, né? Porque havia muito movimento, havia muito cliente ali, mas eles não separaram esse lucro dos dividendos. O que aconteceu? Um momento de crise, que eles não iam conseguir manter aquela produção, não iam conseguir manter aquela clientela, então eles rapidamente ali, não tendo mais lucros, né, não tendo uma reserva, rapidamente eles assumiram grandes dívidas, então daí tiveram dívidas para demitir funcionário, enfim, mas então por isso que há uma separação do que é lucro do que é dividendo. Aí, o ideal é que o dividendo seja uma porcentagem do lucro, tá? Pode ser uma porcentagem fixa, pode ser uma porcentagem que analise mês a mês. Algumas empresas, elas fazem a divisão dos dividendos apenas no final do ano, né? Então, para que você tenha ali realmente um balanço de todo o ano. Então, no final do ano a gente vai ver o que a empresa de fato lucrou, porque, por exemplo, eu posso ter um lucro no primeiro mês de 20 mil reais, né? E no final do ano eu tenho um prejuízo de 50 mil reais. Porque só aquele primeiro mês foi bom, os outros meses foram ruins. Então, dependendo de como é determinado, né? Esse dividendo pode ser mês a mês, pode ser semestral, pode ser anual, mas o ideal é que esse dividendo esteja separado do lucro da empresa. Seja uma porcentagem do lucro, seja um valor dentro do lucro, né? Mas que esteja separado, ok? Ficou clara essa parte, pessoal? Então vamos lá. Prejuízo. Prejuízo, né? Acho que essa palavra aí não precisa de explicações, mas o prejuízo é o resultado negativo da empresa quando as despesas são maiores que as receitas num período. Então, como eu disse, eu posso ter um lucro no primeiro bimestre e um prejuízo no faturamento anual. Ou então eu posso ter um prejuízo no primeiro semestre e um lucro no faturamento anual, porque outros meses foram muito bons. Então, você pode analisar. Então, normalmente, o que acontece? Como que as empresas... Gente, atividade empresarial, ela é uma atividade que depende um pouco de sorte, depende, com certeza, mas se o empresário ele tem um planejamento e se baseia em estudos, ele tem uma grande chance aí de conseguir bons resultados. Por exemplo, você sabe que o primeiro bimestre do ano, ele não é um bimestre bom para o comércio. Por quê? Porque as pessoas estão gastando com imposto, famílias estão gastando com escolas, né, IPTU, IPVA, etc. Porém, logo ali nós temos datas comemorativas, né, que compensam esse prejuízo. E também no final do ano, se o primeiro bimestre é ruim, o último bimestre do ano ele é excelente, né? Há uma explosão nas vendas. Então, se o empresário ele consegue prever essas curvas de prejuízo, lucro, estagnação, ele consegue projetar ali dentro das suas atividades o momento de investir, o momento de segurar. Por exemplo, tinha uma amiga minha, vou dar um exemplo bem simples, uma amiga minha que começou a vender roupa. Assim, ela comprava de uma fábrica lá em São Paulo e vendia ali para conhecidas, etc. E daí chegou no final do ano, faltava um mês para o Natal e várias pessoas procurando porque queriam comprar roupas para usar no Natal. Aí ela chegou ali para a sócia dela e falou assim: olha, eu sei que a gente não tem caixa, mas agora é o momento da gente investir e comprar roupa. Nem que a gente dê uma segurada, fique com os mesmos modelos um mês, dois, porque quem vai comprar agora no Natal. Se a gente deixar para comprar em janeiro,
a gente não vai vender essas roupas. As pessoas não querem comprar depois que passou o verão, né? Elas querem comprar no Natal, querem comprar para usar no Natal, para ir viajar, etc. Então, o que ela fez? Ela fez uma previsão, ela olhou, olha, agora é o momento de pico de venda do comércio, depois vai cair. Então, qual que é o momento de investir? Antes do pico. Não adianta eu lá, no dia 23 de dezembro, eu fazer um pedido de roupa que vai chegar no dia 5 de janeiro. Já vai estar decrescendo ali aquela onda, né, do comércio. Então, o lucro e o prejuízo, eles, se há esse estudo sobre essas relações, eles podem serem quantificados, né, não 100%, mas uma parte. Mas o prejuízo é isso, é quando você gasta mais do que você recebe. Tanto pode ser por uma ausência de clientela, quanto pode ser por uma reforma, né? Por exemplo, quando você reforma o estabelecimento empresarial, você tem gastos muito altos. Então, às vezes, você tem uma entrada uma entrada muito boa, você tem vendas boas, mas você está gastando mais por causa daquela reforma. Então, o prejuízo também deve ser analisado. O prolabore. Gente, se o dividendo ele vai depender do lucro da empresa, o prolabore não depende de nenhum fator. O prolabore ele é a remuneração do administrador, do sócio, que trabalha na empresa, né? Então, mesmo que não houver lucro, esse administrador vai receber o prolabore, porque é como se fosse o salário dele. Então, imagina, o que a gente vê muito em relações societárias? Às vezes, tem um sócio que entra com dinheiro e o outro sócio entra com trabalho. Já ouviram essa expressão? Bom, vou considerar que vocês já ouviram essa expressão. Então, nesse caso, esse sócio que entra com trabalho, ele vai receber um prolabore. É como se fosse um salário para ele, né? Então, ele vai estar exercendo ali a atividade de administrador, de gerente da empresa, e por exercer essa atividade, ele merece ser remunerado. Então, aquele sócio que exerce a atividade de administrador, ele vai receber um prolabore. Além do prolabore, ele também vai receber os dividendos, tá? Porque o prolabore, ele é como se fosse a remuneração pelo exercício do cargo de administrador, enquanto o dividendo é a remuneração por ocupar ali um espaço no quadro societário. Ok? Deu para entender a diferenciação desses dois tipos? Ok. O direito de retirada é quando é a faculdade, presta atenção, gente. Direito de retirada é o que eu vou começar agora. Ou não? Ou pro. Oi? Ah, sim, perfeito. O prolabore, ele vai ser uma remuneração pelo exercício da atividade de administrador. Então, se a gente tem 2, 3 sócios, um deles vai ser nomeado administrador, correto? Então, vamos supor que eu tenho uma sociedade e eu nomeio minha irmã como administradora. Então, a minha irmã ela vai ser responsável por decidir os investimentos, né, por dirigir ali a empresa e vai passando relatórios. Então, isso é muito comum quando a atividade empresarial não é a fonte de renda principal dos sócios. Então, vamos supor, eu tenho amigos médicos, por exemplo, que abriram restaurantes com amigos. Então, ele não vai lá ficar no caixa do restaurante, ele não sabe qual que é o cardápio, enfim. Só que ele deu ali, ele investiu um dinheiro. Para quê? Para ele ter um retorno, né? Só que não é ele que tá tocando o restaurante, né? Na palavra aí que a gente usa no dia a dia. Não é ele que tá realizando as atividades administrativas. Quem tá realizando essa atividade administrativa é o sócio dele. Então, esse sócio, além de sócio, ele é um administrador da empresa. Como administrador, ele tem direito a receber um prolabore, uma remuneração pelo exercício daquele cargo, daquela função.
como sócio, ele tem direito a receber o dividendo. Então, só vai receber o prolabore o sócio que exercer a atividade administrativa dentro da empresa. E ele também vai ter direito ao dividendo, né? No caso de haver um dividendo por ser um sócio. Imagina, por exemplo, que eu sou sócia de uma empresa de arquitetura. Além de eu ser sócia da empresa, eu sou design de interiores. Então, eu presto serviços para essa empresa como design de interiores. Enquanto sócia, eu vou receber uma parte dos dividendos, né, de acordo com a minha cota. E enquanto design de interiores, eu vou receber pela prestação de serviços que eu dou a essa empresa. Então, seria mais ou menos a mesma coisa. Só que como no direito empresarial a gente tem que ter um administrador, é determinado que a esse administrador vai ser concedido um prolabore, uma remuneração pelo exercício desse cargo, dessa função. Então, mesmo que não se tenha lucro, mesmo que... Gente, quem aqui trabalha ou já trabalhou de carteira assinada? Quando a empresa está no prejuízo, ela pode chegar para vocês e falar: esse mês aí não vou poder pagar o salário de vocês, a empresa está no prejuízo, ok? Não, não pode, né, gente? Então, o prolabore é a mesma coisa. Mesmo que a empresa esteja no prejuízo, o administrador ele tem direito a essa remuneração. Isso, tem uma natureza. Seria como isso. A gente não fala que é um salário, porque o salário ele vem de uma relação de emprego, né? E daí vocês estão tendo o direito do trabalho, né? E daí vocês lembram que o direito ele é bem criterioso com o uso das palavras. Então, se eu falar assim, é um salário, não é, porque não é uma relação de emprego. Ele é administrador dentro de uma relação empresarial. Mas se a gente fosse fazer um paralelo, né? Se a gente fosse fazer uma analogia, seria o salário dele. Isso mesmo. De nada. Ó... Ai, pois é, há uma grande discussão aí. Tem sócio que não entende essa questão do prolabore. Mas ele tá recebendo mais. Tá, mas ele tá trabalhando, né? Então, o que deve haver o que deve haver uma distribuição justa são os dividendos, mas o prolabore não, né? Se há ali uma divisão de atividades, de funções, etc., então quem exerce essas funções faz jus ali ao prolabore. Então, eu posso, por exemplo, determinar que um sócio vai ser responsável por um ramo e o outro por outra área da empresa. E daí dividir esse prolabore entre os dois. Né? Então, toda essa relação empresarial, lembrem-se, gente, que a gente está falando de relações privadas. Então, elas têm uma certa liberdade de negociação. Né? Então, tudo é negociável. Mas o prolabore é um ponto importante, tá? Ele deve ser previsto. Para que não haja ali. Oi. Então, essa é muito boa pergunta. Olha, acontece, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, alguns seres humanos são gananciosos. Mas como que a gente vai fazer essa fiscalização? Justamente com um controle contábil. Vocês já ouviram aquela expressão? É o olho do dono que engorda o boi? Então, basicamente é isso. Algumas pessoas acreditam, igual esse meu amigo que fez uma sociedade com o amigo dele que investiu num restaurante. Ele assim, eu não sei se ele está acompanhando, mas tem muita gente que acredita que eu estou investindo, eu só vou ficar recebendo os lucros desse investimento. Não, você tem que acompanhar. Então, por exemplo, toda empresa ela tem que ter o livro caixa. Né? Então, toda empresa ela tem que ter registros, notas fiscais. Por que a nota fiscal é importante? A nota fiscal é através da nota fiscal que você vai conseguir controlar
quanto que aquela empresa emitiu de nota fiscal, quanto que ela vendeu e quanto que ela pagou de nota fiscal. Então, por isso que a gente sempre tem que exigir as notas fiscais, tá? Por exemplo, se eu vendo sem nota fiscal, se eu vendo 50 mil com nota fiscal e outros 50 sem nota fiscal, eu posso falar que eu apenas vendi 50 mil, né? Porque eu não tenho registro dessas outras vendas. Então, como que o outro sócio, ou como que os outros sócios vão fiscalizar aquela sociedade? Através do livro caixa, tendo um bom contador que vai rever aquelas transações, comparando, observando, conhecendo o negócio. Imagina se eu sou administradora e daí eu chego ali na reunião societária e falo assim, nossa, gente, estamos dando prejuízo, não vai uma alma comprar produto naquela empresa, não estamos vendendo nada. Aí o outro sócio fala assim, minha filha, eu moro ali na esquina da empresa e eu vejo aquela empresa com fila até a esquina todo dia, como assim não está vendendo nada? Então, é interessante que se tem um controle, né? Óbvio que a relação societária deve haver um pouco de confiança, mas além da confiança, que se tem um controle do livro caixa, das estratégias que estão sendo adotadas ali naquela empresa. Então, até porque os sócios, eles não podem alegar desconhecimento, né? Eles não podem se beneficiar da própria torpeza. Ah, a empresa entrou em falência, mas nossa, eu achei que a empresa estava dando lucro. Você achou mesmo? Mas você estava acompanhando? Então, o sócio ele tem que acompanhar, tem que pedir relatórios para o contador, relatórios para o administrador, né? Então, quanto que a empresa está vendendo aí uma média diária? Quais são os produtos que mais se vendem dentro da empresa? Qual que é a estratégia de venda adotada pela empresa? Ela tem uma central de telemarketing ou é só venda no balcão? Ela entrega? Enfim, acompanhar as decisões dessa empresa. Acompanhar, gente, é o jeito mais assim, não é fácil, né? É de dar trabalho. Mas é o jeito mais simples de você prevenir ou diagnosticar rapidamente se estiverem havendo desvios dentro ali do caixa da empresa. E daí isso vão ser analisados relatórios, o fluxo de caixa e principalmente o caderno contábil, lá, o diário de contabilidade da empresa, onde vão estar registradas todas as notas fiscais, todas as transações financeiras e etc. Não é muito difícil, viu, gente? Mas assim, olha o que já aconteceu uma vez. Uma empresa que eu prestava assessoria. Não era um sócio que estava desviando, mas olha só. Era um vendedor. Esse vendedor, coitado, a empresa não quis demitir ele porque falou, ele trabalha aqui há 20 anos, foi só um desvio de caráter, foi só um desvio de conduta pontual. Mas olha só, os vendedores, eles tinham a faculdade de dar um desconto de 10% nas vendas. Então, olha, você primeiro tenta vender no preço normal. Se a pessoa chorar, insistir muito, você pode dar um desconto de até 10, 15% ali no produto. Ok. O que esse cara estava fazendo? Ele fez isso por mais de um ano. E isso tinha vídeo mostrando ele fazendo isso. Ele virava vamos supor, o Alisson chegou lá para comprar o produto de mim. E daí eu falava assim, Alisson, eu vou te dar, eu falava assim, Alisson, tantos reais. Aí ele ia lá e me pagava. Aí eu falava assim, paga pra mim que eu levo ali no caixa, vai mais rápido. Aí lá no caixa eu falava assim, olha, eu vendi pro Alisson com desconto de 15%, tá bom? Aí o caixa falava assim, ok, vou lançar aqui 15% de desconto. Aí um produto que era 100 reais, o Alisson me pagou 100 reais e lá no caixa eu falei que eu tinha dado desconto de 15%. Eu pegava, então, 15 reais para mim e a empresa recebia 75. Então, ele ia fazendo isso em quase todas as vendas dele, em quase todas as vendas. Daí ele pegava uma parte, guardava e dava o resto para a empresa. Então... E aí a empresa descobriu, porque viu que ele tinha uma taxa de desconto muito alta e achou estranho e começou a analisar ali a conduta dele dentro da relação. Então, mas por que a empresa percebeu isso? Porque estava acompanhando o seu exercício empresarial. Então, quando a gente fala de uma relação societária, você vai acompanhar, né? Então, as decisões tomadas estão sendo
racionais, razoáveis com aquilo que se espera da empresa, né? A venda condiz com a movimentação da empresa, porque se eu tenho uma movimentação muito grande, mas eu tenho um lucro de 1%, tá alguma coisa errada, né? Ou meus preços estão muito baixos, ou onde que está parando esse dinheiro. Então, tudo depende do acompanhamento do sócio, ok? Uhum, uhum. Nossa. Mas é, gente. Uhum. Então, não tem, assim, é impossível também que o empresário esteja em todos os momentos. Mas você tá vendo que como que a informação e a fiscalização é importante? Se os garçons não fizessem a sua própria fiscalização e não houvesse essa reunião de, olha, quanto que foi, quanto que deu, vocês não iam. Ué, mas tá alguma coisa estranha aqui, né? Então é importante que se faça uma um acompanhamento, né, da empresa, que se conheça a empresa. Gente, tem sócio que nunca nem pisou na empresa, sabe? Então não sabe o que está acontecendo, por que está acontecendo, não entende, sabe? Não... E às vezes nem quer saber, eu tô recebendo aqui meu dividendo, então para mim tá bom. Só que, gente, né, a partir do momento que você faz um investimento, oi, pode falar. Olha, que acontece? Se for mostrar, assim, penal eu não sei muito bem, mas se vamos supor, se é difícil que ele consiga se desvencilhar, porque a gente tem, por exemplo, igual o pai tem com os filhos, aquele tal do dever de vigilância, né? Então, se o empresário, se aquela empresa dele está cometendo crimes fiscais, crimes tributários, ele está se beneficiando disso, né? Ainda que ele não esteja cometendo, ele vai se beneficiar. A gente não pode se aproveitar da nossa própria torpeza. Senão ia ser muito fácil. Imagina, Alisson, a gente tem uma sociedade e daí eu viro para você e falo assim, ó, faz o que você quiser. Aqui eu não tô nem vendo. Depositando dinheiro da minha conta, você faz o que você quiser. Então, é muito fácil a gente se beneficiar da nossa ignorância. Então, por isso que a gente fala que o empresário ele tem que tomar cuidado. Aonde ele investe, com quem ele investe, porque é muito difícil. A não ser que ele consiga provar que o sócio fez isso com a intenção de prejudicar ele, mas é muito difícil, porque ele tem o dever enquanto sócio, de acompanhar a atividade daquela empresa, de vigiar a atividade daquela empresa, e ele também vai estar lucrando com esses desvios, né? Assim, em questões tributárias. Então, não vejo, assim, não vejo como que ele pode falar, ai, mas eu não sabia de nada. Tá, mas você deveria saber. A não ser que se prove realmente que era uma situação em que não haveria como, assim, que ele estava acompanhando e não haveria como descobrir que aquilo estava acontecendo. Então depende de como esse desvio, como essas falsificações vão estar sendo feitas. Isso. Não, é muito fácil, né? Você pegar e falar, ai, gente, mas eu nem sabia. Ai, nossa, não tenho condição de acompanhar. Então, se não tem condição, por isso que a gente fala que o melhor.
melhor, antes de um bom casamento, o empresário ele tem que ter um bom sócio, um bom contador, né? Então, que o meu esposo me traia, mas o meu contador e meu sócio não me traiam, porque a dor de cabeça é muito maior. Então, olha, se há esse descobrimento antes, por exemplo, de uma denúncia, pode haver uma rescisão dessa sociedade com a responsabilização do sócio que está fraudando, né? Então, por exemplo, o próprio sócio que descobrir essa fraude, ele pode ir na Receita, fazer uma confissão, né, daquela sociedade e buscar uma responsabilização do outro sócio que estava fraudando a Receita. E se for quebrada esse vínculo, essa relação de confiança, pode haver uma rescisão da sociedade, sendo apuradas as fraudes, os desvios, e daí pode ter consequência criminal, consequência civil. Então, olha, eu descobri que o meu sócio ele desviou 1 milhão da nossa empresa. Então, eu posso tanto denunciar ele por fraude financeira, etc., quanto eu posso entrar com uma ação civil exigindo a reparação dos danos que ele causou. E a rescisão da sociedade